Não que não haverá confronto, não que não seremos um dia confrontados ou discordados, mas aqueles que estão ao nosso lado olhem para nós e falam: caramba, essa pessoa é de Deus. Na vida dele, na vida dela eu encontro algo diferente. E este algo diferente é Jesus. Há muitos anos atrás, se olhava e dizia: aquele é cristão, aquele é crente, aquele é evangélico, pelo tamanho do cabelo, pelo tamanho da saia, pelo tamanho da roupa, pelo terno, pela gravata. Olha o pastor Jean, onde que antigamente o pastor estaria no altar de tênis, camiseta e jeans coladinho, parecendo cantor sertanejo, lá do Goiás. Não tinha, irmãos. Mas sabe por quê? Porque de verdade o véu foi rasgado. Não é a nossa roupa que declara quem somos, mas é a nossa atitude, nosso comportamento, nosso testemunho, quem somos. Isso sim é Cristo em nós. E em nome de Jesus, se a palavra que eu for ministrar não falar ao seu coração que essa palavra, você saia daqui hoje dizendo: eu preciso ser um gerador de vida por onde eu andar. Pessoas precisam ser transformadas. Eu tenho ministrado muito por onde eu tenho passado, inclusive na ICB Amanda, que nós não estamos aqui na terra. Nós não fomos escolhidos, gerados para um propósito, depois eu vou explicar. Nós não fomos gerados e escolhidos por Deus para comprar carro, comprar casa, ter muito dinheiro, roupas de marcas, boas e belas viagens, isso é muito bom, aleluia. Mas o maior objetivo e propósito de estarmos aqui é ganhar vidas. Isaías capítulo 61. E aí nós vamos viver Deuteronômio 28, que aquele que for obediente, as bênçãos nos alcançarão. Porque de verdade, irmãos, muitos olham para vidas e falam assim: poxa, a irmã Maria, coitadinha dela, tão pobrezinha, né? Mora numa casinha tão simples, vem para a igreja a pé, ela é tão humilde, né? Vive de tão pouco. Nossa, mas tem a irmã Margarida, caramba, chega de carrão, tem uma vida muito boa, uma empresa, não sei o quê. A irmã Margarida é abençoada, mas a irmã, tadinha, ei, nós não somos abençoados por Deus pelo que temos. Amém? Salvação não se define pelo que temos. Salvação se define por aquilo que somos em Deus. Aleluia. Nunca olhemos para alguém e diga: esse pastor é bem sucedido porque olha, e aquele... Ei, isso não tem nada a ver com caminhar com Deus ou não caminhar com Deus. Aleluia. Então vamos começar a pregar, amém? Por favor, abra a palavra do Senhor, né? Quem está com Bíblia aí, essa igreja usa a Bíblia? Eita, isso é de Deus, hein? Vamos abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 45, versículo 3 ao 8. Eu vou dar uma caminhada em alguns versículos, só para encaixar e fechar aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ontem à tarde, eu, Josiane, já tinha uma palavra preparada para a igreja de Jesus. Só que quando foi na madrugada, eu levantei para orar. E o dono da igreja, amém? O dono da palavra, que é a palavra, ele disse: essa palavra não. E aí eu corri com visita em casa, até Jean, pastor Jean, o meu esposo viria comigo até ontem, 9 horas da noite, mas chegou o filho dele, o neto e a nora. Eu falei: fique em casa, que a irmã Maria José vai me acompanhar. Graças a Deus, essa varoa estava disposta a servir o Senhor, amém? E aí, então, o Senhor falou: muda tudo. E o Senhor me deu um tema para essa mensagem, um tema muito simples. Diga comigo: Deus que muda situações. Então, vamos caminhar na vida de homens que Deus mudou a situação, amém? Gênesis 45, do versículo 3 ao 8. Então José disse aos seus irmãos: eu sou José. O meu pai ainda está vivo? Os seus irmãos ficaram tão amedrontados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Deixa só esse. Ele primeiro
declara quem ele é. Eu sou José. E depois ele faz uma pergunta. Irmãos, quando... Não, vamos ler, vamos, para ficar mais fácil para algumas pessoas. Vamos lá, vamos prosseguir. Por favor, cheguem mais perto de mim, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes, sou eu, José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Vamos lá. Agora, não se aflinjam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Mais um pouquinho. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos anos não haverá cultivo nem colheita. 6. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande... 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio... Ele me tornou como um pai para o faraó e me fez senhor de todo o palácio e governador de todo o... Diga assim comigo, Deus que transforma situações. José não foi vendido porque ele era muito amado. José não foi criticado, apontado pelos seus irmãos porque ele era, na visão dos irmãos, muito bonzinho. Achavam ele metido, achavam ele um pouco adiante daquilo que ele podia ser, acreditava demais, tinha fé demais. E o pensamento dos irmãos de José é que ele fosse vendido para ser um escravo. Era para que ele, de alguma forma, sofresse por tudo aquilo que ele achava que era. Porque José, irmãos, ele tinha uma resposta muito atenta. E ele não tinha dúvida de quem ele era em Deus. Independente da circunstância, ele sabia quem ele era. É muito fácil declararmos quem somos quando tudo está bem. É muito fácil glorificar quando tudo está bem. É muito fácil levantar a bandeira do cristianismo quando tudo está bem. Mas é na situação de dificuldade que Jesus precisa ser louvado sobre nós e entre nós. O Senhor não quer um louvor apenas de júbilo porque tudo está caminhando. Mas o Senhor quer um louvor porque somos gratos, independente da situação que estamos vivendo. Esse ser grato, esse engrandecer o nome de Jesus é independente da situação. Porque quando passamos por momentos difíceis, acreditamos o quê? O diabo está na peleja. O inimigo está se levantando. A porta se fechou, é o diabo. O casamento está com problema, é o diabo. O filho está... Ei, nem tudo... É o diabo quem está trabalhando. Muitas coisas é Deus que está trabalhando para nos ensinar e para nos corrigir. Porque nós vamos caminhando com Jesus e com o passar do tempo a gente acha que estamos muito perfeitos. Eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não fornico, eu não... Eu estou... Ei... Deus permitiu que José fosse vendido, porque havia um propósito muito maior. Então, as circunstâncias que você e que eu possamos viver, é a própria mão de Deus nos levando a viver. Precisamos, muitas vezes, tirar esse olhar de que tudo é o diabo. Até porque, pense comigo, o diabo está controlando sua vida? Ele está com tanta facilidade de entrar e sair. Ele está tão facinho assim de movimentar as águas na tua casa e na tua vida. Ou quando decidimos caminhar com Cristo, nós temos um Deus, nós temos um general, nós temos anjos. A Bíblia fala que Deus envia anjos para nos guardar, para nos livrar. Nós não andamos sozinhos, nós não caminhamos sozinhos. Nós temos um Deus e Ele tem atendido muitas vezes as nossas orações não como queremos,
Nós oramos, Deus, abre essa porta, e a porta continua fechada. É porque Ele quer que você continue orando. Ou Ele quer que você mude a sua oração. Amém? Mas vamos caminhar mais um pouquinho. Eu quero ler Esther, livro de Esther, capítulo 6, versículo 10. Eu gosto muito da história de Esther, aprendo muito com esse texto, né? Sobre Amã, sobre tudo que ele faz, sobre a manifestação dele contra o povo de Deus, e acreditava-se que o povo de Deus estava sendo naquele momento envergonhado, mas havia um propósito, até mesmo naquele momento de vergonha. Deus permite, né, que Mardoqueu não se curve diante de Amã. Deus permite que um homem tenha coragem de se posicionar. Deus permite que um homem tenha coragem de dizer: não me prostrarei diante de um homem, e nem de uma imagem, nem de uma escultura. Eu me prostro diante do meu Senhor. E esse comportamento de Mardoqueu gerou o quê? Fúria, ira, raiva. Quantas vezes nós somos perseguidos por questões como essa? Porque não cultuamos o Deus daquele ambiente, porque não caminhamos com tais pessoas, porque não acreditamos em tais formas que eles acreditam, e somos muitas vezes criticados. Mas em tudo o nome do Senhor precisa e será glorificado, amém? O rei então ordenou a Amã: vá depressa apanhar o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Nós vamos ler agora 8, 15 ao 17. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. A cidadela de Suzã exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e... 17. Em cada província e em cada cidade, aonde quer que chegasse, o decreto do rei, havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas. Muitos que pertenciam a outros povos do reino se tornaram judeus, porque o medo aos judeus tinha se apoderado. Nesse tempo, nesse momento, para essa situação, os judeus estavam sendo debochados, o povo de Deus. De alguma forma estavam sendo criticados. E o que eu acho tão lindo, irmãos, quem caminha com Deus não precisa ter o QI, quem indica. Quem caminha com Deus não precisa ter alguém que faça a ponte para ele. Havia um decreto de morte sobre Mardoqueu. Só que Deus não permitiu que o rei dormisse. Deus deixou o rei acordado. E ele então foi ler o livro, me faltou o nome agora do livro, me ajudem? Das memórias, né? Tem uma outra palavra, mas vamos ao livro das memórias, das crônicas, onde ficava tudo relatado. E o próprio Deus faz com que aquele rei encontre ali algo sobre a vida de Mardoqueu. E o rei pergunta: o que fizeram a este homem? Eu tenho aprendido de uns meses para cá que eu não preciso me justificar. Porque quando eu e você, nós nos justificamos, Deus não vai entrar em ação. Quando eu e você tentamos provar alguma coisa, Deus não vai provar nada a ninguém. Porque eu e você já fizemos isso. E aquele povo, o papel deles apenas foi o quê? Orar e jejuar. E o mais importante, aguardar. Porque quem caminha com Deus precisa aguardar a hora e o momento que Deus quer fazer. E veio então uma nova situação sobre aquele povo. Então, quando nós caminhamos na Bíblia, nós encontramos o tempo todo o Deus que é verdadeiro mudando situações. Decretos que eram de morte,
para decretos de vida. A última palavra, ela nunca virá do homem. A última palavra vem do Senhor. Nós vivemos em uma sociedade muito má, muito ruim. E vou falar um pouquinho mais. Nós vivemos no meio de pessoas que se dizem de Cristo muito más, muito ruim. As nossas maiores guerras, elas não são com os ímpios. As nossas maiores guerras são travadas dentro da igreja, com o povo de Deus. Os nossos maiores perseguidores, irmãos, não são umbandistas, kardecistas, espíritas ou ateu. A nossa maior perseguição é com aqueles que dizem que serem de Cristo. E o Senhor, Ele precisa levantar sobre nós e em nós, homens e mulheres que olhem com o olhar de Cristo. Uma passagem que eu amo é a mulher à beira do poço, a mulher samaritana. Jesus movimenta toda uma situação para encontrar-se com uma mulher. Com aquela mulher específica. Jesus mexe em toda uma geografia, em toda uma logística, faz um caminho muito maior. Existe toda uma cultura de religião, de política envolvendo. Existia toda uma situação até mesmo dos discípulos. Irmãos, Jesus manda 12 homens comprar comida para 13. Quando a gente está em casa com a família e que a gente almoçou num domingo como esse, o sol está quente, a gente fala, ô Douglas, vai lá com sua esposa buscar um pote de sorvete para nós, e aí faz todo mundo a vaquinha e fica todo mundo ali aguardando. Ninguém fala, ô Douglas, leva todo mundo com você e me deixa sozinho, vai comprar sorvete. Existia uma situação que Jesus estava trabalhando para aquele dia. E Jesus sabia, irmãos, que se os discípulos estivessem com ele, eles poderiam atrapalhar. Nós precisamos ter muito cuidado. Nós estamos ajudando? Nós estamos servindo? Nós realmente servimos a Cristo? Ou nós estamos atrapalhando? Ou nós podemos atrapalhar alguém? Vou abrir uma portinha aqui, 25 anos pastoreando. Os maiores invejosos que eu já pude conhecer foi dentro da igreja. Os maiores perseguidores de pessoas foi dentro da igreja. Os maiores mentirosos foi dentro da igreja. Os maiores enganadores foi dentro da igreja. Porque aqui, dentro da casa do Senhor, é para existir verdade. E tem existido muita mentira. Chegou uma nova família na igreja. Qual é o nosso papel? Nos alegrar, celebrar. A casa está crescendo, o reino está crescendo. Mas sempre existirão aqueles que vão falar, agora o pastor Jean e a pastora Raquel estão puxando o saco deles. Só porque canta um pouquinho melhor, vai tirar a irmãzinha Joaninha e vai colocar a filha do casal. Ah, porque o dízimo dele é maior que o meu. Ou seja, nós precisamos, irmãos, entender que o nosso Deus é o Deus que muda situações. Eu acredito. E muitos pastores pensam assim, mas eu, Josiane, acredito que Jesus, o Cristo, o Messias, Ele ainda não voltou para buscar a igreja dele, é porque nós temos atrapalhado isso. Não é o mundo que tem atrapalhado, é o próprio reino de Jesus que tem atrapalhado o retorno dele. E nós precisamos, em nome de Jesus, irmãos, nos levantar como de verdade, homens e mulheres que confiam no Senhor e que vivem para o Senhor. Essa semana já tem há mais ou menos 4 meses, uma família, começou aos domingos e congregar conosco à noite. E de uns 2 meses para cá, começaram também a ir nas quartas-feiras.
E quando foi semana passada, essa irmã me pediu um tempo de conselho, né? Eu sempre recebia com muito carinho e tal, mas como eu sabia que ela estava vindo de uma outra igreja, eu sou daquele tipo assim, eu quero congregar aqui. Eu falo sempre assim, não, vamos com calma. Conheça a igreja primeiro, namore a igreja, conheça as pessoas, deixe o tempo passar. E aí depois, quando você realmente já conheceu os conflitos, porque a igreja tem conflito, e aí então eu te recebo como membro, porque senão amanhã você vai dizer, a pastora Josi me enganou. Aquela irmã era fofoqueira, aquele irmão era contendeiro, não sei o quê, e eu não sabia e entrei de gaiata. Então, eu deixo muito tranquilo, com todo acompanhamento ali junto, mas eu não entro ainda de forma, e vamos te pastorear. E ela, então, me pediu um tempo de conselho, então eu recebi a irmã, né? E 2 dias depois, eu recebi ela e o marido, e a filha e o filho. E ela, então, contando que era de uma igreja tal, de uma igreja X, há 9 anos, o marido... já matou 23 pessoas. É um desse que aí você vê a Amanda tá precisando. Mas hoje ele é um homem, como a própria esposa o avaliza. O meu marido é muito mais cristão do que eu, que nunca matei ninguém. Então, esse homem foi restaurado pelo Senhor, esse homem foi transformado pelo Senhor. E todas as cadeias que ele pegou foi para a glória de Deus, amém? Para que ele fosse realmente curado. E quando ela me contou, irmãos, ela falou, pastora Josi, eu quero lhe contar tudo que aconteceu na outra igreja. Eu falei, irmã, não precisa. Está tudo bem, nós vamos orar, Jesus vai te curar. É tão bom, velhinha, quando a gente não sabe de muita coisa. É uma igreja vizinha, vamos ficar. Ela falou, mas eu preciso falar para alguém. Depois que eu saí de lá, eu nunca desabafei com alguém de confiança. E aquela mulher me relatou coisas, irmãos, que eu levantei as mãos para os céus quando ela saiu. E eu falei, glória a Deus, a casa da bênção é uma bênção. Aleluia, glória a Deus pela nossa igreja, pelo nosso missionário, pelo nosso apóstolo, glória a Deus. Sabe, irmãos? Então, assim, a igreja ferindo a igreja, de onde é para vir a cura, de onde é para vir a confiança, está vindo o mau caráter, ou a falta deste caráter. Mas o Senhor, Ele quer mudar situações na nossa vida, amém? Ele quer mudar a nossa história. E então, para finalizar essa parte, Deus usa uma situação que era de morte para o povo de Deus. A situação, o decreto que era para morte, para vergonha, para destruição. O próprio Deus entra e muda toda a expectativa e traz um novo plano. E é isso que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer que mudemos apenas de casa, de trabalho, que tenhamos mais formação. Ele está querendo mudar, Ele quer transformar o nosso caráter. Quem somos de verdade. E nos parecer mais com Ele. Hoje, as pessoas elas querem se parecer com A, B, C e D, né? Nós que somos cristãos, a gente fica ouvindo alguns pregadores, pregadoras, e muitos tentam imitá-los, né? Tentam ser como eles. E nós precisamos nos parecer com Cristo. Amém? É Ele a nossa referência. É nele que precisamos focar e nos parecer com Ele, porque o homem é falho. Ele vai falhar. Olha quantos homens de Deus, de anos para cá, e que hoje, de alguma forma, aconteceram tantas situações vergonhosas, e por isso precisamos estar de pé. Amém? Porque quem nos chamou foi Deus, quem tem nos capacitado é Deus, aleluia. E uma coisa, independente da sua situação, independente do que você esteja passando, coloque tudo nas mãos do Senhor.
Só Ele pode cuidar de tudo. Só Ele pode reverter, só Ele pode mudar. Ou se Ele quiser, vai permanecer até que você seja tratado e mudado e restaurado. Como o pastor Jean falou no começo, Ele vai nos apertar. Ele vai nos alinhar. Porque nós precisamos nos parecer com Ele. Aleluia. Mas vamos lá, vamos continuar. A hora está indo. Eu quero ler com você agora, em nome de Jesus, Romanos, pulei aqui, eu quero ler Daniel para podermos encerrar. Essa é uma outra história. Eu costumo dizer que nós acreditamos que Deus sempre vai estar apenas naquilo que é leve, que é bom, na bênção, no milagre. Mas o nosso Deus sempre vai estar conosco nas guerras também. Sempre vai estar conosco nas batalhas. E aí entra esse texto, né? Vamos ler? Daniel capítulo 3. Onde 3 meninos foram colocados onde? O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 60 côvados de altura por 6 côvados de largura e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Pode ir. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Vamos mais um pouco, nós vamos ler um bocadinho. Então, o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que é dada a vocês, ó povos, nações e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será lançado imediatamente em uma fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de toda espécie de músicas, os homens de todos os povos, nações e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo: ó rei Nabucodonosor, o rei vive para sempre. Tu emitistes um decreto, ó rei, que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta, se prostrasse em terra e adorasse a sua imagem. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria lançado em uma fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeastes para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não dão ouvidos a ti, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandastes erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, assim que eles foram conduzidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei erguer? Agora, pois, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, vocês vão se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz. Será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha em chama. E que Deus os poderá livrar das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abidnego respondeu ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti,
Diga aleluia. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode nos livrar-nos. E Ele nos livrará das tuas mãos, ó Rei. Mas, se Ele não nos livrar, sabe, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com os 3 jovens, né? O seu semblante mudou, deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Muitas vezes a gente fala assim, ó, parece que a minha vida é mais apertada do que a dos outros. Na minha família, só eu sou cristã, eu caminho, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou fiel. Pastor Jean, pastor Raquel, tudo que pede eu estou lá, vamos para a sede, vamos fica, ajuda para Brasília, a gente ajuda. E a fornalha está sendo aquecida 7 vezes mais. Olhe para a pessoa que está do seu lado, por favor, e diga, aguente. Aleluia. E ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego. Não era só para lançar não, irmão, tem que ser amarrado. Não é só jogar não, tem que nos amarrar também. Mas aguente, diga amém. E os lançassem na fornalha em chamas. Vamos lá. Então os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A prova está quente, irmão? Dá glória a Deus, amém? Se preocupa não, o 4º homem está chegando, vamos lá. A ordem do rei era urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego. O primeiro milagre já estava aí, irmãos. Os soldados foram queimados e eles não, morreram na hora. E o rei ainda queria ver mais a glória de Deus, amém? Quem quer ver, vai ver. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Vamos lá, a leitura é longa, mas é importante. Contudo, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens amarrados que nós lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Vamos lá, continua. O rei, porém, exclamou: olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos. 4 homens desamarrados e lesos, andando no meio do fogo. E o 4º se parece com o filho dos deuses. Aleluia. Mais um pouquinho. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então eles saíram do fogo. Vamos parar por aí. Irmãos, eu já estou terminando. O nosso Deus é um Deus que muda situações. E eu acho essa história uma das mais loucas diante da vida real. Mas isso é só para quem acredita que Deus é Deus. O decreto do rei era que todo o povo se prostrasse. 3 jovens não se prostraram. E o que é mais lindo que eles falam, diferente muitas vezes do que nós oramos, é que, rei, se o nosso Deus quiser nos livrar, amém. Mas se Ele não quiser, aleluia. Nós oramos ao Senhor muitas vezes e dizemos: Senhor, abre a porta, eu quero que o Senhor abra a porta, por favor, abra a porta. E aí a gente vai lá para Ezequias, né? Isaías 38, onde Ezequias faz oração, lembrando o Senhor de tudo aquilo que ele tinha feito, de tudo que ele tinha restaurado, de tudo aquilo que tinha acontecido através da vida dele. É claro que era o tempo de Ezequias fazer aquela oração. Mas nós, muitas vezes, queremos lembrar a Deus de coisas. Irmãos, venha cá. E muitas vezes são coisinhas. Porque de verdade, nós não temos nos doado para o Senhor como Ele precisa e como Ele quer.
E nós lembramos, Senhor, é 7:30 da manhã, 8 da manhã, eu estou na igreja, eu já levanto cedo. Senhor, e eu passo por essa luta, por essa prova. Os verdadeiros cristãos precisam passar pelo fogo de Deus. E o que é mais lindo é que o decreto era de morte. Deus permite toda a situação. Deus poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha? Sim. Quantas vezes nós queremos que Deus nos livre do câncer, da enfermidade que nos traz medo, do problema familiar, do problema financeiro. E Deus não nos livra no nosso entendimento. E aí nós lembramos, Senhor, eu sou tua filha, eu sou teu filho, eu sou teu servo, eu sou tua serva. Como se Deus não soubesse quem somos. Como se Deus não tivesse entendimento daquilo que Ele está fazendo. Irmãos, quando Deus permitiu que fôssemos gerados no ventre da nossa mãe, escolhidos, chamados pelo nome, Ele tem a nossa história. Não adianta eu e você querer cortar caminho, querer ir para lá ou querer vir para cá. Ele sabe o que vai acontecer. E tem muito cristão querendo mudar o destino que o próprio Deus criou. Não vai mudar, não vai acontecer, porque vai ser tudo para a glória de Deus. E aí o próprio Deus, depois de tudo isso, depois de toda essa visão, de todo esse acontecimento, não tinha como Deus não ser glorificado. Aí Nabucodonosor baixa um novo decreto para que todo o povo, toda a cidade, todos aqueles que estavam ali entendessem quem é o Deus vivo. Parecia ser vergonha. Parecia ser um tempo de humilhação. Mas o que eu acho lindo é que eles estavam na fornalha, mas o Senhor estava lá com eles. O Senhor tem estado nas nossas fornalhas. O Senhor tem caminhado conosco nas nossas dificuldades. O Senhor tem estado conosco quando nós acreditamos que vai dar ruim. Ei, vai dar bom na hora de Deus, amém? É na hora dele, ele vai fazer do jeito dele, ele vai fazer da maneira dele. Nós queremos de um jeito, mas o jeito do Senhor é muito melhor. Irmãos, eu já estou encerrando agora de verdade. Há 25 anos eu pastoreio, né? Há 23 anos eu pastoreei 22 anos e meio com meu falecido marido. E eu fui jogada na fornalha para pastorear. Eu tinha 16 para 17 anos, muito jovem. O pastor já era um homem experiente, já tinha pastoreado igrejas. E eu aprendi na marra e aprenda a conhecer Jesus. Eu tinha, acho que 9 meses de convertida, estava caminhando, engateando, cheia de problemas, de traumas, mas quando o Senhor nos escolhe, Ele não quer saber da nossa história, do nosso passado, porque Ele já sabe, né? E aí, então, comecei a caminhar com meu esposo, me ensinou. Eu costumo dizer que tudo que eu sei, no que se fala sobre obra de Deus, eu aprendi com Ele. Como Ele aprendeu com o Espírito Santo, então eu também aprendi com o Espírito Santo. E Ele foi o meu professor. Tudo que eu sei, os cuidados, o zelo com a obra, tudo isso vem dEle. Ele me ensinou. Mas eu, muito jovem, sempre tive o desejo no coração, quando eu conheci a Cristo, de fazer um trabalho com mulheres, em cadeias, em penitenciárias. E nos interiores, por onde já pastoreamos, eu consegui fazer em cadeias pequenininhas, né? Cidades pequenas, 50, 70 mil habitantes. Cidade maior eu nunca consegui. Por mais que eu tentei, eu nunca consegui. E quem caminha comigo, a Maria José já deve ter ouvido eu falar muito isso na igreja esses 5 anos, que o meu desejo é entrar em penitenciárias, é pastorear mulheres presas, encarceradas. E aí, então, eu comecei a orar, Deus leva meu marido, passa um tempo, eu caso novamente. O meu esposo, ele é da presbiteriana da Floresta,
e ele não se adaptou com a Casa da Bênção. A nossa igreja, ela não é uma igreja que uma pessoa mais... Que palavra eu daria para o Márcio? Tradicional, se acostumaria. Então, eu venho orando, venho buscando o Senhor, porque eu, como esposa, preciso acompanhar o meu marido. Amém? E eu já venho orando há meses com a bênção do meu missionário, do meu apóstolo, da minha missionária Ruth, da missionária Graça. Desde o ano passado, a gente vem orando. Então, nós colocamos isso na mão do Senhor. Ele nunca falou para mim, sai da Casa da Bênção. Né? Ele falou, Jô, aquilo que Deus tiver para você, continue, eu te abençoo, eu estou aqui hoje porque Ele me abençoou, amém? Eu não saí fugida de casa, escondidinha. Ele falou, vai, seja a bênção. Ele sempre libera uma palavra sobre a minha vida. Ele não é pastor, ele não tem chamado para o pastoreio, ele é da área do louvor, ele gosta mais da parte de louvor, da adoração, né, vamos dizer assim. E aí, então, quando nós casamos, antes de casar, ele me levou em Itanhaém. Quem conhece Itanhaém? Eu sempre falo esse nome meio embaralhado. E eu apaixonei por aquela cidade, 55 mil habitantes. Uma cidade linda, uma cidade praiana, muito bonita, muito pequena. Todo mundo conhece todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, eu conheci esse lugar e me apaixonei. E comecei a orar, a colocar diante do Senhor. E aí nós estamos construindo lá, porque o desejo do nosso coração é mudar para lá, né? Nós fizemos um plano, mas Deus está fazendo outro plano. E lá ele congrega na Presbiteriana da Floresta, né? E todas as vezes que eu estou lá, toda a primeira semana do mês, nós passamos lá para ele poder congregar, para ele poder ceiar, para ele ter o tempo de comunhão, de conselho com o pastor Marcos. E quando nós começamos, então, a estar lá nessa igreja, e começamos a ir nos cultos de oração, tá conhecendo aquela igreja, o corpo da igreja. Um irmão, um dia, no final do culto, sempre muito atencioso com a gente, por coincidência, o nome dele também é Márcio, ele falou assim, irmã, tem já 3 vezes que a irmã vem que Deus manda eu dar o meu cartão para a senhora, mas eu sempre deixo desapercebido. Está aqui o meu cartão, qualquer coisa que a irmã precisar. Ah, obrigada, irmão Márcio, Deus abençoe. Fomos embora. E quando eu chego em casa, lá em Itanhaém, que eu tiro o cartão é do delegado da cidade. Ele é presbítero lá na igreja, congrega lá. Ele é o copastor do pastor Marcos. E aí eu falei, Senhor, eu tenho um desejo no meu coração. E quem conhece lá, irmã, aquela região tem muito presídio, presídios grandes, tem um presídio de mulher enorme. Aí meus olhos se encheu, né? Falei, Jesus, o Senhor me prometeu e vem me prometendo que eu ia viver isso. E aí eu procurei o irmão Márcio, falei, irmão Márcio, o Senhor me deu o seu cartão, eu acredito que é uma resposta de Deus sobre isso. Aí ele falou assim, pastora, só que lá a maioria me chama de Josi. Josi, nós estamos orando para Deus levantar uma mulher que faça um trabalho no presídio feminino. Aí eu falei, eu sou a resposta da oração de vocês. E aí eu comecei a preparar toda a papelada, toda a situação, porque é uma burocracia, o apóstolo Jair teve que assinar, teve que passar por toda uma circunstância bem chatinha. Foram quase 3 meses de processo de avaliação, muitas entrevistas, uma série de coisas. E aí, quando foi na semana do Ano Novo, antes do Ano Novo, o irmão Márcio me ligou, falou, vocês estão vindo para Itanhaém esse final de semana? Eu falei, estamos, para passar a virada do ano na igreja e ir para o meu esposo ceiar. Então, venha pronta, porque você vai entrar pela primeira vez no presídio. Eu falei, Jesus amado. Ele falou, venha pronta, esteja em oração. São 782 presas no dia que eu estava lá. Irmãos, eu entrei. Quando eu cheguei, né, é uma diretora, e ela, então, teve um tempo de conversa comigo, e ela falou, faça o trabalho. Nós tivemos 42 minutos de muito mover de Deus naquele lugar. É claro que tem as resistências, é claro que tem aquelas mais duronas. E aí foi me concedido um culto, mês sim, e o outro tempo de aconselhamento.
tempo de diálogo, tempo de conversa, tempo de estar fazendo isso. E eu tenho visto Deus responder algo que é o desejo do meu coração. Então, até falei com o pastor Jean, final de fevereiro, o mês de fevereiro é o meu último mês como pastora da Igreja Casa da Bênção. E eu vou estar, então, pastoreando as mulheres daquele presídio. Eu vou estar mudando para aquele lugar. A princípio, até meio do ano, Samuel casa meio do ano, Jean. Samuel casa meio do ano, e para que ele fique sendo cuidado por mim, né? Então, eu vou estar indo e voltando, mas a partir de agosto eu vou estar definitivo morando lá para poder fazer aquilo que Deus gera no meu coração há muitos anos. E o que eu quero dizer com isso parece uma loucura, né? As pessoas que sabem falam assim, você é doida, você está deixando uma igreja que cuida de você, que te ajuda, que faz isso. Irmãos, bem-vindo ao... Eu quero viver o novo. Amém? Eu preciso viver o novo. Meus braços já estão batendo nas paredes, minha cabeça já está batendo no teto. Eu quero ir para lugares onde muitos estão brigando por altares. Eu quero descer do altar. Mas descer do altar, plataforma, porque o altar de Deus é no teu trabalho, é na faculdade, é na tua família, é na tua casa, é no teu bairro, é na tua rua. Nós podemos fazer a diferença. Amém? Nós não precisamos estar com o microfone ou ser autoridade de algum lugar. O Senhor vai nos colocar por autoridade em nome dEle onde estivermos. E eu confesso para vocês que eu estou vivendo algo muito novo. Deus está gerando coisas muito novas, inclusive um bebê no meu ventre. Amém? Eu estou grávida de 2 meses, para a glória de Deus. Nós estamos muito felizes. Passei por todo o processo de exame, ultrassom, e nós estávamos caladinho, quietinho, porque em junho eu tive uma perda. Um dos sinais da minha oração e do meu esposo, quando a gente se conheceu, é que eu sempre quis ter mais um filho. E ele também. Então, isso trouxe entendimento sobre a nossa vida. Irmãos, peça para o Senhor sinais e Ele te dará sinais. Amém? Se coloque sobre os seus pés. O Deus que muda situações.